Olá, doutores! Hoje estou gravando durante a semana, então tudo que tenho direito é um cafezinho. Pegue o seu, fique à vontade e bora lá! Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma leitura que me impactou bastante nas últimas semanas. Foi uma leitura que eu fiz muito rapidamente, em questão assim de um dia eu já tinha terminado, até porque quando se trata de graphic novels, a vantagem das histórias em quadrinhos é exatamente essa facilidade da leitura, essa conversão de palavras em imagens. Então a maioria das pessoas vai conseguir ter uma leitura mais fluida do que geralmente teriam lendo um livro normal. Esse livro faz parte daquele projeto que eu já digo para vocês há um tempo, que é para introduzir a leitura em pessoas que não têm o costume de ler muitos livros. Eu acho as graphic novels sensacionais para esse fim. Seja você aquela pessoa que já cresceu e passou pela vida sem leitura de livros e tá aí, meu Deus do céu, por onde eu começo? Comece pelas graphic novels, vai por mim. Ou seja você que tá aí com aquele filho adolescente que tá estudando determinados assuntos e não sabe como transformar aquela leitura infanto-juvenil nele em uma leitura um pouco mais densa. É exatamente sobre essa indicação que eu quero falar. E eu também quero conversar sobre essa leitura porque eu gostaria que vocês fizessem essa leitura antes da gente começar a discutir o livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, e à medida que eu for falando sobre a história, vocês vão ver que as duas coisas estão extremamente conectadas. Vamos lá. Esse quadrinho aqui, na verdade, ele é a única forma que você vai ter acesso a essa leitura, o relatório de Brodeck, que na verdade é um quadrinho inspirado no romance do francês Philippe Clodo. Infelizmente, esse romance não está traduzido ainda para português. Você vai encontrar o romance Le Rapport de Brodeck só na versão traduzida para o inglês, que está lá disponível na Amazon, nessa edição bem xixelenta aqui, que é essa edição pocket aqui americana, em papel jornal, enfim. Depois que eu termino de ler essas edições, meus livros ficam exatamente assim, praticamente inutilizáveis. E, infelizmente, a versão original em francês, para quem lê em francês, tá com preço bem salgado. A Tatiana Feltrin já tem uma revisão desse livro aqui no YouTube. Eu não encontrei esse livro pela Tatiana, por incrível que pareça. Eu encontrei esse livro através da graphic novel e depois que eu descobri que a Tati já tinha essa revisão. Mas assim, existem muitas pessoas interessadas nessa história. Porque esse aqui é o tipo de história que você termina e fica assim, como que eu vou conseguir convencer o maior número de pessoas possíveis a ter contato com essa história, a ter contato com a imensidão que é essa novela, esse romance, na verdade, essa ficção, sem estragar a experiência da história. Porque, eu vou ser bem sincera, eu li primeiro a graphic novel e li depois o romance, tá? Vai impactar, as duas coisas vão te impactar em maneiras diferentes, caso você leia primeiro uma ou outra, porque o mistério que envolve essa história é o que vai te prender a ela. Então, se você ler primeiro o romance e depois ler a graphic novel, por saber o que vai acontecer, pode ser que você ache a graphic novel um pouco capenga pro nível do romance, mas na verdade não é isso. Na verdade é porque o que tem de muito mais interessante aqui nesse romance é exatamente o mistério envolvendo esta pequena cidade que fica supostamente nas fronteiras entre a França e a Alemanha. Por que eu digo supostamente? Porque esse livro é um livro que, na minha opinião, ele é quase um realismo mágico. O realismo mágico, ele foi muito consagrado naquele livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, mas ele é esse estilo literário que vai misturar aspectos de magia, de ficção e realidade. O realismo mágico nesse livro aqui, ele é muito sutil. Eu posso até dizer assim que é coisa que eu inventei da minha cabeça mesmo, mas depois de ler vocês voltem e me contem se eu tô viajando ou não. Mas assim, as coisas que acontecem nessa cidade, as coisas que acontecem ao próprio Brodeck, eles têm um pouco de realismo mágico, porque chega a determinado ponto que você se pega questionando se aquilo realmente está acontecendo ou se aquilo é um recurso literário que o autor está se utilizando para conseguir passar a mensagem de uma forma mais clara. E eu acho que isso fica muito perceptível, porque o livro ele é o tempo inteiro narrado através de uma sombra. Então, o autor do livro, que é o Brodeck, então ele é escrito em primeira pessoa, ele vai retornar a essa cidadezinha nessa fronteira entre a Alemanha e a França. Como eu disse, a gente não tem muita certeza se é entre a Alemanha e a França, mas existem algumas pistas que vão nos dizer que é entre a Alemanha e a França.
depois de ter passado um tempo dentro de um campo de concentração supostamente nazista. Por que supostamente? Porque também não dá para saber, porque o autor não deixa claro que estamos falando de um período pós-Segunda Guerra Mundial, que estamos falando do nazismo, só que ele vai dando algumas dicas que, se você tem alguma experiência histórica um pouco maior, você vai conseguir perceber as similaridades. Inclusive, em determinado momento, o Brodeck sai dessa cidadezinha para estudar fora, na capital. Ele não dá o nome da capital, mas imaginamos que seja Berlim e não Paris, tá? Então a cidade é tão na fronteira que as crianças, os adolescentes saem para estudar na capital da Alemanha, e acontece algo muito parecido com a Noite dos Cristais, mas que ele não chama a Noite dos Cristais. Então o nome judeu aqui também nunca é mencionado. É sempre mencionado nomes no dialeto local ou nomes que equivalem a estrangeiro. Então, esse supostamente judeu, o Brodeck, ele volta desse campo de concentração nazista para essa cidadezinha, muito pequena, incrustada ali na montanha, isolado do mundo, e ele descobre que muitas coisas aconteceram enquanto ele esteve fora. E ao mesmo tempo em que o Brodeck volta, depois que passa um tempo, chega nessa cidade, eu digo que é a peça-chave do romance, que é um estrangeiro. Esse estrangeiro, ele não tem nome, então eles dão a ele um nome da linguagem local ali, que eles falam que ele é Wanderer, porque ele nunca diz o nome dele, e ele é quase que um personagem saído de um conto de romance, de um conto de fadas, de uma ficção. Ele é tão alheio a tudo aquilo que acontece dentro daquela cidadezinha, ele é tão diferente, ele é uma figura tão caricata, que em determinados momentos você vai entendê-lo como um mensageiro divino, mas tem outros momentos que você o entende como um mensageiro demoníaco, e é assim que as pessoas daquela cidade vão encarar a chegada desse forasteiro. E toda a história, ela vai se concentrar no meio de um tal evento, eles vão chamar assim, de evento. Você não vai saber o que aconteceu realmente, você não vai saber qual que é a natureza desse evento, e o Brodeck, ele vai fazer esse relatório de forma obrigada, os outros o vão obrigar a escrever esse relatório. Alguém morreu, você não tem certeza de quem, tá? Você vai descobrindo ao longo da história. E todos os membros daquela vila estavam presentes e testemunharam aquela morte, menos o Brodeck. Então, para meio que fazer o Brodeck fazer parte daquilo, entrar em conluio ali, ele não ser o único inocente, eles vão obrigá-lo a fazer esse relatório, tá? E é esse relatório que compõe este livro aqui, por isso o nome, o Relatório de Brodeck. Só que, gente, ao mesmo tempo em que ele tá narrando o que aconteceu nesse evento, o que aconteceu nessa catástrofe dessa noite, todas as coisas que levaram à morte dessa pessoa, ele vai fazendo flashbacks, então ele fica indo e voltando no tempo. Então ele vai lembrar da época que ele esteve no campo de concentração, ele vai lembrar de coisas que aconteceram antes do forasteiro chegar e principalmente de coisas que aconteceram durante a guerra e que ele ficou sabendo depois que ele voltou. Só que apesar da história ter esse fundo, esse pano de fundo já muito batido, já muito utilizado pela literatura, que é o período do pós-Segunda Guerra Mundial e que é o período nazista, não é sobre isso que fala esse livro. Por isso que ele é sensacional. Não é a essência dessa história. E se você não leu esse livro, por favor, para esse vídeo aqui. Vá ler o livro, depois volta, porque aí eu já vou dar uns spoilers bem grandes, tá? A essência desse livro é, na verdade, as pessoas, os seres humanos. O que acontece naquela cidadezinha ali, extremamente limitada, extremamente minúscula, onde todo mundo se conhece, e como, durante o período da guerra, as pessoas ou se transformaram em monstros horríveis, ou elas simplesmente sempre foram monstros horríveis, e a guerra foi uma desculpa para que elas florescessem assim, o que tinha de pior dentro delas. E como as pessoas, às vezes elas são boas pessoas, mas que elas simplesmente se calaram e deixaram as coisas acontecer, e elas têm lá os seus motivos. Então, à medida que ele vai fazendo esse relatório, ele vai nos apresentando cada personagem principal dessa cidade. Então ele vai traçando o perfil psicológico de cada uma dessas pessoas através do olhar dela. Gente, que livro sensacional! Que livro que você... Cada diálogo que ele tem aqui com cada figura é uma coisa fantástica. Tem um diálogo que ele tem aqui com o padre da cidade, que o padre se tornou um bêbado depois da guerra e ele deixou de acreditar em Deus.
E ao deixar de acreditar em Deus, ele tem que conviver com o fardo de todas as confissões que ele carregou ao longo da vida. Porque se para ele não existe Deus mais, não tem mais nenhum bode expiatório assim para ele usar de muleta, algo assim. E o padre continua cumprindo o papel dele teatral ali naquela cidade, porque ele sabe que ele é necessário, fazendo missas e missas bêbados, mas assim, ele não tem mais nada que o sustente ali, sabe? Ele só tá vivendo um dia após o outro, e as conversas que ele tem com o Brodeck são conversas sensacionais. Outros pontos de realismo mágico que o Philippe Clodot traz para dentro do livro são as histórias relativas aos animais que cercam essa cidade. Então ele vai contar um caso de raposas que estão simplesmente aparecendo mortas, sem nenhum motivo aparente. Elas não foram atacadas, elas não têm doença. E ao pesquisar assim, o que está acontecendo com essas raposas, ele vai ter uma conversa com um caçador muito antigo da área, um caçador que vive isolado, e esse caçador vai dizer o seguinte, você já parou para pensar que talvez as raposas estejam simplesmente imitando os humanos? Mas principalmente, a forma com que isso foi adaptado graficamente para essa graphic novel é uma forma brilhante, sabe? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Como eu disse, como o livro é permeado por essa mágica, assim, essa névoa da gente nunca saber muito bem o que está acontecendo, a graphic novel traz isso para dentro do desenho, na minha opinião, de uma forma muito sensacional. Porque olha só, os guardas nazistas são representados assim, por essa figura escrota, assim, essa coisa abjeta, monstruosa mesmo, assim, sabe? E os próprios prisioneiros, eles vão ser retratados como pessoas iguais, assim como o próprio Philippe Clodot descreve no livro, que o princípio do campo de concentração é a desumanização e é você transformar todos aqueles seres humanos em não seres humanos, e você faz isso tornando-os todos iguais. E as coisas que ele teve que se submeter ao campo, enfim, horrível. Tem aqui uma história muito marcante também, que na verdade ele faz alusão a uma história real, que é a uma esposa de um dos chefes dos campos de concentração, que era uma verdadeira psicopata, e que no livro aqui ela observa as mortes diárias por enforcamento, mas que na vida real essa mulher fez coisa demais. Nossa senhora, vou deixar o link aqui. Essas discussões sobre o que o ser humano é capaz de fazer, ou até que ponto o sistema ele é o responsável por corromper o ser humano e vice-versa, sabe? Essas discussões que vão estar presentes aqui nas origens do totalitarismo da Hannah Arendt, na banalidade do mal, em toda a obra da Arendt, são discussões que, no final das contas, elas vão para além dos períodos de guerra, né? Eu recomendo com muita cautela esse livro aqui para adolescentes, mas para os adolescentes que já estão estudando a Segunda Guerra Mundial, tá? Então fica como essa leitura complementar. E por fim, para você que leu mesmo o livro, eu queria abrir uma discussão aqui. Eu fiquei com a impressão de que o Wanderer, o estrangeiro, ele não existe, sabe? Ele é só uma figura fictícia que representa, na verdade, o próprio Brodeck. Então, o Brodeck, que foi esse cara enviado pro campo de concentração pelos próprios cidadãos da vila, ele foi enviado, e foi, assim, uma vergonha, porque ninguém daquela vila acreditava na filosofia nazista, né? Na filosofia do impuro, da purificação. Ele foi enviado e não esperavam que ele voltasse, tanto que colocam o nome dele na lista de pessoas mortas. E ele volta 2 anos depois. E ele não é uma pessoa que compartilhou os horrores que foram feitos naquela vila durante a época da guerra. Então ele, além de ter sido uma vítima da cidade, ele não é só uma vítima, mas ele é inocente. E ele não é inocente no assassinato dessa pessoa que acontece nesse evento. Ele é inocente de tudo. E a volta do Brodeck, e não a chegada desse estrangeiro, que na verdade, na minha cabeça, são a mesma pessoa, é o que ativa o gatilho das pessoas naquela cidade de olharem pro Brodeck ali, circulando, e saberem que aquela pessoa ali é inocente, que ela não compartilha dos pecados daquela cidade, e que eles não seriam capazes de suportar conviver com uma pessoa que tá alheia a tudo aquilo ali, sabe? Que não tá afundada naquele mar de lama. E mais do que isso, foi uma das pessoas que mais sofreu com esse mar de lama, né? Seja na própria pele, ou seja na pele da esposa dele. Por isso que eu acho que a figura do Wanderer, ela é só ilustrativa, assim,
do próprio Brodeck, sabe? Do que aconteceu do próprio Brodeck. E assim, o Wanderer, ele acaba acontecendo o que acontece com ele. E o Brodeck sai da cidade. No momento em que o Brodeck sai da cidade, é um momento em que meio que fica claro, assim, que ali ele não vai se submeter àquele fim. Ele não vai eleger aquela cidade como o seu ponto final, como várias pessoas elegeram, né? Depois de ler, volta aqui e me conta se vocês também acharam isso ou se eu estou viajando completamente na maionese. Porque eu estou refletindo sobre isso depois de ler a novela, né, e não os quadrinhos. Eu acho que isso ficou ainda mais claro. Tem várias dicasinhas assim que vão nos levar a crer que o Wanderer não existe, sabe? Tem várias minúcias assim que eu fico refletindo. Isso aqui é o realismo mágico da história, sabe? Enfim, é isso. Leitura muito obrigatória antes da gente começar a entrar nas origens do totalitarismo, tá? É mais uma daquelas leituras que eu falo que vão complementar o seu background de mundo, o seu background histórico, que vão preencher aquelas lacunazinhas, assim, que às vezes quando você tá lendo a filosofia política, você tá lendo livros mais densos de teoria, fica faltando aquela sensação de que eu perdi uma parte da história. Perdeu, você não esteve lá. E você só vai preencher essa parte se você tiver contato com pessoas que ou estiveram lá ou que conseguem transmitir através da literatura de forma magnífica as coisas que aconteceram, sabe? Não só através dos livros, mas através de vários filmes, documentários, enfim. A construção desse conhecimento não é uma coisa do dia pra noite. Ela vai acontecendo aos poucos, sabe? Então, assim, não desespera, tá? Mas não pule as recomendações de literatura que a gente faz aqui no canal, porque elas não estão aqui à toa, tá? Então, de novo, vamos pressionar as editoras para isso aqui sair em português, mas você não perde nada se você não ler inglês e estiver só a fim de ler a graphic novel. É isso, lembre-se, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir aqui, se inscrever, ajudar o canal das formas que você pode, seja através do Apoia-se, seja através dos links da Amazon que estão aqui embaixo. Quando você compra, você ajuda o canal. E agora também eu esqueci de avisar que a gente tem uma caixa postal. Então, se você quiser me enviar qualquer coisa que esteja na minha lista de desejos, é só você enviar para a minha caixa postal, que eu recebo, agradeço demais, e a gente continua construindo esse canal aqui. Trabalho de formiguinha, né? Aos poucos a gente vai incentivando mais pessoas a entrar nesse mundinho muito restrito, que é o nosso mundinho literário. É isso e até o próximo vídeo.